Olá, pessoal do primeiro módulo do curso de técnico de enfermagem. Vou passar para vocês agora a nossa aula de anatomia e fisiologia. Nós precisamos finalizar sobre o aparelho reprodutor feminino, como nós conversamos na última aula, na quarta-feira passada. Então, peguem a apostila de vocês, tá? Vou ser bem breve, um pequeno resumo do que a gente viu quarta-feira passada a respeito do aparelho reprodutor feminino. Então, se vocês pegarem a apostila, a gente pode voltar lá para o slide 156, como eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Isso. Só para relembrar o que a gente falou quarta-feira, que nós introduzimos e falamos bastante sobre o aparelho reprodutor feminino, nós vimos que o aparelho reprodutor das mulheres, ele é dividido em órgãos internos, órgão externo e órgãos acessórios. Sobre os órgãos internos foi o assunto que nós nos debruçamos na nossa última aula, em que nós falamos bastante, né, sobre esse aparelho reprodutor interno. Então, nós conhecemos as características anatômicas do canal vaginal, onde, prestem atenção que eu estou passando aqui o meu laser. Nós conversamos sobre as características anatômicas aqui, ó, do colo do útero. Nós conversamos sobre as características anatômicas do útero. Nós vimos que o útero ele é dividido em 3 camadas. A camada serosa, que é a camada externa do útero. O miométrio, que é aqui onde eu estou passando o meu cursor, ó, o laser. O miométrio ele é uma camada intermediária, né, do útero, fica no meio, o miométrio. E na cavidade, tá, na parte interna do útero, nós temos o endométrio, tá? Aqui é o endométrio. Nós falamos sobre as tubas uterinas, né, que ele é um órgão tubular, que ele é ciliado no útero interior, que é para a passagem dos óvulos. Nós falamos também sobre as tubas uterinas, aqui, né, neste local que acontece a fecundação. Esta estrutura aqui, ó, desta porção final, porção inicial, né, da tuba uterina são as fímbrias, que está acoplada aos ovários, e as fímbrias, elas têm a função de permitir, né, o transporte desse óvulo. E aqui os ovários. Os ovários, eles têm milhares de óvulos, lembrando que os óvulos eles são produzidos ainda na vida embrionária, quando a menina ela está sendo formada no ventre da mamãe. E a mulher, né, a menina, ela vai ter o primeiro o amadurecimento do primeiro óvulo na puberdade, com a primeira menstruação. Então, a menina, a primeira menstruação, ela tem uma idade muito variável. Tem meninas que menstruam com 9, 10, 13, 15, 16 anos. Enfim, isso não é assunto para essa aula. Mas quando ela tiver a tua primeira menstruação, é porque um primeiro óvulo, ele se amadureceu, tá? E foi para as tubas uterinas. Então, os ovários, eles produzem os óvulos, ainda lá, que é formado na vida embrionária. Os ovários, eles permitem o amadurecimento desses óvulos, e os ovários também produzem os hormônios progesterona e estrógeno. As tubas uterinas têm a função de transporte destes óvulos maduros, e é na tuba uterina, aqui na porção distal, que acontece a fecundação. O útero ele é um órgão oco, muscular, ele comporta até 5 litros, tem uma capacidade muito boa, né, de extensão, de elasticidade, então ele consegue se esticar, se estirar durante uma gestação, e depois também o útero tem a capacidade de voltar ao seu tamanho normal. Aqui nós temos o colo do útero, tá, que é uma porção específica, tá, desse órgão. Nós vamos falar mais sobre o colo do útero em ginecologia no próximo módulo. E o canal vaginal, ou somente vagina, ele é o órgão de cópula. Ele também é o órgão que vai permitir a passagem do bebê no parto vaginal e a descida do fluxo menstrual.
Bom, e aqui tem a questão, a parte teórica, né, de tudo isso que a gente falou lá passada, que nós falamos bastante, tiramos bastante dúvidas, e faltou a gente falar sobre o aparelho reprodutor externo e os órgãos acessórios femininos. Bem, aqui uma imagem do aparelho externo. Erroneamente, as pessoas chamam este órgão de vagina, e isso é errado. Nós vimos que a vagina ele é um órgão interno, tá? Ou pode ser chamado de canal vaginal. Então, a vagina é o órgão de cópula. É na vagina que acontece a penetração do pênis na relação sexual. É ali que vai passar o bebê no parto normal e onde passa o fluxo menstrual. Esta estrutura que nós estamos vendo, né, que representa o aparelho produtor externo, tá? O órgão que está em contato com o meio externo, ele se chama vulva. Tá? Então, isso daqui que eu estou passando no meu cursor, este aparelho aqui é a vulva. Isso aqui não é vagina. Tá? Isso é errado. Isso daqui se chama vulva, ok? Bem, e a vulva, ela é dividida também em várias partes anatômicas. Aqui em cima, né, o monte de Vênus ou monte púbico. Aqui é uma elevação de tecido adiposo. O que é tecido adiposo? É tecido gorduroso, gordura, ok? É recoberto por pelos que vai proteger essa superfície. Então, a criança, obviamente, ela não tem penugem e nem pelos na vulva, e esses pelos eles vão começar a aparecer com a puberdade, depois esses pelos vão aumentando, engrossando até ter aí as características, né, de uma vulva madura, de uma mulher. Então, aqui em cima, o monte púbico ou monte de Vênus, que é recoberto por pelos naturalmente, e nós sabemos, nós vimos em anatomia, que os pelos, eles servem como proteção no organismo. Os pelos, eles vão recobrir toda essa área externa aqui também, tá? Ao redor dos grandes lábios. Depois, nós descemos aqui para a vulva, que é formada por grandes lábios, aqui onde eu estou passando o meu cursor de laser, ó, os grandes lábios aqui, tá? Então, os grandes lábios, eles estão mais externos, aqui, ó. Os grandes lábios, eles são formados basicamente por pele e tecido adiposo, ou gordura, tá? Então, é basicamente formado por isso. Aqui nós temos, aqui, ó, os pequenos lábios, vamos seguir aqui, ó, pequenos lábios, olha o cursor, pequenos lábios, eles já são mais finos em relação aos grandes lábios. Os pequenos lábios são formados basicamente por pele. Tem muito pouco tecido adiposo, quase nada. É basicamente formado por pele também, tá? A vulva também, ela é constituída pelo clitóris. O clitóris, ele é uma elevação, tá? Nessa parte superior da vulva. E ele está relacionado diretamente com o prazer sexual feminino, tá? Quando a mulher ela está excitada, o clitóris ele tem a capacidade de enrijecimento, tá? Então ele fica enrijecido, ou seja, ele fica mais duro e a mulher isso serve para a relação de prazer, na relação sexual. Aqui nós estamos vendo o introito da uretra, ou seja, a entrada da uretra, né? Porque a uretra ela é um órgão interno. A uretra ela está relacionada ao sistema urinário, tá? Então nós vemos aqui só a entrada dela. Então a uretra ela não faz parte do aparelho reprodutor. A uretra faz parte do sistema urinário, como nós já vimos no sistema anterior. Nós vemos só aqui a entradinha dela. E aqui nós vemos a entrada da vagina, ou introito vaginal. A entrada da vagina aqui, tá? É por aqui que acontece, né, a penetração em relação sexual. É este canal vaginal que vai se dilatar, tá? Para a passagem do bebê. Ok? Aqui, esta região toda, né, entre a vulva, aqui é o ânus, tá? Olha o ânus aqui, embaixo o ânus. E essa região de pele e musculatura do ânus até a vulva é chamada períneo, tá? Isso aqui é pele e musculatura. Isso aqui é períneo, parte anatômica muito importante que nós vamos falar em obstetrícia, tá bom?
Então, a gente chama essa região aqui, entre o ânus e a vulva, de períneo, tá? Toda essa musculatura, tá? Que suporta tudo isso aqui, também pode ser chamado de assoalho pélvico. Assoalho pélvico, tá? Aqui existe musculatura e é importante que essa musculatura esteja forte o suficiente para essa mulher, porque um assoalho pélvico, um períneo fortalecido, ele é muito positivo para as mulheres quando elas vão passar pelo parto vaginal, e também um assoalho pélvico e um períneo fortalecido, ele evita incontinência urinária na velhice. Mas isso é assunto também para as disciplinas do segundo módulo. Aqui uma imagem mais ampliada e que pode, aqui dá para a gente visualizar um pouco melhor algumas glândulas que eu quero falar para vocês. Então, a gente volta aqui ó, no Monte de Vênus ou Monte Púbico, que é esta estrutura mais elevada, formada por tecido adiposo, recoberta por pelos. E os pelos eles se estendem até os grandes lábios aqui. Então, onde eu estou passando o meu cursor, ó, são os grandes lábios. Os grandes lábios, lembrando que são formados por pele e tecido adiposo, por gordura. Tá bom? Aqui, o clitóris, aqui onde eu estou passando o laser, que nós já falamos sobre ele. Tudo aqui onde eu estou passando o meu cursor são os pequenos lábios, que são formados basicamente por pele. Aqui nós estamos vendo, aqui bem pequenininho, tá aqui ó, nós estamos vendo o ósseo da uretra, ou meato uretral. O que é isso? Entrada da uretra, tá? Porque a uretra é um órgão interno. Então, essa bolinha pequenininha aqui onde eu estou passando o laser é o meato uretral ou ósseo da uretra, tá? É por aqui. Embaixo da uretra, vocês estão vendo aqui que tem dois pontinhos, ó. Vamos seguir o que ele está dizendo. Isso daqui, gente, são duas glândulas, tá? São as glândulas de Skene, orifício dos ductos das glândulas de Skene, tá? Se escreve S-K-E-N-E, glândulas de Skene. O que essas glândulas de Skene fazem aqui nessa região? Elas atuam na lubrificação da vulva na relação sexual. Então, a mulher, quando ela está excitada, né, se preparando para a relação sexual, tudo no organismo feminino e masculino, ele vai se modificar para favorecer a reprodução humana. Então, é importante que a vulva esteja lubrificada e o canal vaginal também, para que a relação sexual não seja desconfortável e seja agradável para ambos, homem e mulher, e assim a gente garante, né, a reprodução humana e a perpetuação da espécie. Tá? As questões anatômicas, elas dizem respeito a isso. Basicamente, a gente precisa crescer, amadurecer e se reproduzir. Então, as glândulas de Skene, elas estão bem atrás aqui do meato uretral, aqui onde eu estou passando o meu laser. O meato uretral está aqui e as glândulas de Skene aqui. Elas são muito pequenas, quase não dão para ser sentidas e nem visualizadas também. É preciso ser um profissional com bastante tato para conseguir visualizar. Mas as mulheres, elas conseguem, as glândulas, elas liberam, tá? Um líquido lubrificante para lubrificar a vulva quando ela está se preparando para a relação sexual, tá? Descendo aqui, nós vemos, né, o ósseo vaginal ou entrada da vagina, né? A vagina é um órgão interno, ok? E aqui, é muito pequenininho, né? Quase não dá para ver. Aqui, ó, nós temos as glândulas de Bartholin, tá? Vamos seguir para vocês verem como escreve. Orifício da glândula vestibular maior, ou seja, um orifício da glândula de Bartholin, B-A-R-T-H-O-L-I-N, glândulas de Bartholin. O que as glândulas de Bartholin que estão aqui nessa região lateral, né, do meato vaginal, muito próximo aqui aos pequenos lábios esquerdos, basicamente. O que essas glândulas fazem? Elas vão atuar como as glândulas de Skene. As glândulas de Bartholin, elas
elas secretam um líquido lubrificante para preparar a mulher para a relação sexual. Então, essas glândulas de Skene e as glândulas de Bartholin, elas ajudam nessa lubrificação, tá, para a relação sexual. E a glândula de Skene, especificamente, ela deixa esse meato uretral mais lubrificado também, que é muito positivo, desculpa, para as questões urinárias, para colaborar inclusive com a flora uretral, que é muito importante, tá? A gente descer aqui, vejam só meu cursor, vou descer, aqui tem a entrada do ânus, e aqui, ó, lembra que eu falei do períneo, tá? Olha, essa região de pele do ânus até a vulva é o períneo, tá? E toda essa região aqui, onde eu estou passando o laser, é o assoalho pélvico, tá bom? Então, é importante que essa musculatura aqui seja bastante firme, com um tônus bacana, né? Porque isso vai ajudar as mulheres para o parto vaginal e também evita um períneo, um assoalho pélvico com bom tônus, fortalecido, previne incontinência urinária na velhice. Então, esta imagem que vocês estão vendo é a vulva, tá bom? Isso é a vulva, sendo que a vagina é o órgão interno, como a gente já falou. Então, aqui tem uma parte mais teórica para vocês darem uma lida, né? Aqui sobre os grandes lábios, olha lá. São dobras de tecido adiposo, né? Os grandes lábios, ó. Tecido gorduroso, protegem a abertura vaginal. Né? Eles ficam entre o monte púbico e se estendem até o períneo e são cobertos por pelos pubianos após a puberdade. Então, grandes lábios e pequenos lábios, eles vão proteger a entrada da vagina. Tá? Eles fecham o introito vaginal. Tá? E também, eles também fecham o meato uretral. E isso é muito importante, prevenindo, assim, infecções e contaminações com agentes com micro-organismos patogênicos. Os pequenos lábios são tecidos sem gordura, são formados basicamente de pele. Durante o processo de excitação, os pequenos lábios ficam entumecidos, tá? Então eles se enchem e aumentam sensivelmente seu tamanho durante a penetração das relações sexuais. Isso é absolutamente normal, isso é provocado pela liberação hormonal feminina e também pela circulação sanguínea na região. A vulva, ela é muito vascularizada, ali tem muitos vasos sanguíneos, capilares, arteriais e venosos, que ajudam a trazer mais sensibilidade e oxigenação para a região, além de muitas terminações nervosas que permitem toda a sensibilidade da região, favorecendo assim a reprodução humana. O clitóris é uma massa de tecido erétil. Então, como eu falei, o clitóris ele tem capacidade de enrijecimento. Ele tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento, é uma pequena saliência, bastante sensível ao tato, situada na junção anterior dos pequenos lábios. O clitóris tem a função exclusiva de proporcionar prazer sexual nas mulheres, ele não tem outra função. O períneo é uma região externa entre, né, a introito vaginal e o ânus, e o ímen, que nós falamos na aula passada, ele é uma membrana de tecido conjuntivo que vai estar ali bem na entrada da vagina, tá? Ele pode variar de tamanho, variar de forma, de espessura. Então, geralmente, no primeiro ato sexual, ele tende a sofrer uma ruptura, tá? E aí vai permanecer pequenos fragmentos no local, isso é absolutamente normal. Tem mulher que não rompe o ímen na primeira relação sexual. Por quê? Porque tem mulher, o ímen, né, ele vai ter diferentes formas, tamanho e espessura para as diferentes mulheres. Então, a depender do tamanho e a forma desse ímen, pode ser que na primeira relação ele não seja rompido, tá? E esse rompimento seja muito doloroso. Em outras mulheres, não. Ele pode ser menor, ele pode não cobrir totalmente o introito vaginal e ser mais facilmente rompido com a primeira relação sexual. E aí a gente fala sobre os órgãos acessórios, que são as mamas, né, femininas. As mamas, elas têm uma função exclusiva de produzir leite para o recém-nascido.
Então, a função das mamas para a reprodução, é nutrir os bebês, tá? É nutrir esses bebês, esses RNs, esses recém-nascidos, tá? Que as mulheres pariram. Obviamente que as mamas, elas estão relacionadas também à sensibilidade, ao prazer sexual. Então, isso também colabora para a reprodução. Então, as mamas também são muito vascularizadas, muitas terminações nervosas e são muito sensíveis ao toque. Então, isso ajuda muito na questão da relação, de prazer na relação sexual. Mas a função mesmo das mamas, ela é nutrir os recém-nascidos, tá? Então, nas mamas temos glândulas que são responsáveis pela lactação, pela capacidade de nutrir, de amamentar uma criança, tá? Eles são órgãos intimamente relacionados com a reprodução. Cada mama ela é revestida por uma pele lisa e na região central das mamas há uma região mais escurecida chamada de areola. Olha só como que escreve, gente, prestem atenção. Não é auréola, não. Auréola são que os anjos usam na cabeça, tá? A areola das mamas é assim que escreve. A-R-E, acento O-L-A, areola, tá? Que é a região central das mamas que tem a cor da pele mais escurecida e mais sensível, tá? E a papila, ou mamilo, mamário, ou mamilo. A areola, ela possui um aspecto circular e coloração diferente do restante da mama. Essa coloração ela vai variar de mulher para mulher, de acordo com a genética dela. A coloração ela pode variar durante alguns momentos da vida. A coloração também ela pode se escurecer durante a gravidez, por exemplo, se escurecer em mulheres com idade mais avançada. No centro da areola é possível observar uma protuberância, ou seja, uma elevação que recebe o nome de papila ou mamilo. São nas papilas que desembocam os ductos lactíferos, ou seja, os ductos que vão permitir a saída do leite. Desculpa, nossa, quando eu falo muito, começa a tossir. Olha só a anatomia dessa mama, olha que mama bonita! E nem precisou de prótese para ficar linda. Vejam bem, olha a questão anatômica. Aqui onde eu estou passando no cursor, vocês estão vendo aqui estruturas, tá? Isso daqui são as costelas, ok? Que nós já conhecemos muito bem lá em osteologia. Aqui são as costelas. Entre as costelas nós temos musculatura, uma musculatura aqui, lembrando os músculos, peitoral maior, peitoral menor, serrátil, etc. e tal, que vão aqui, estão abaixo das mãos, tá? Aqui, né, em azul e vermelho, vocês estão vendo vasos sanguíneos, né, que nós já conhecemos, que obviamente irriga toda essa mama, que faz toda a oxigenação, né, capilares venosos, que levam o sangue para as veias maiores, e os capilares arteriais que estão chegando para trazer oxigênio, tá? Aqui, ó, em amarelo, isso aqui nada mais é que tecido adiposo, tá? Tecido adiposo fica mais externo. E aqui nós temos os lóbulos ou lóbulos mamários. Isso daqui na amamentação, eles vão se encher de leite. E os ductos lactíferos ou ductos mamários são aqui, ó, são canalículos, tá? São canalículos que estão ligados aos lóbulos mamários, tá? E aí eles são ductos muito fininhos, bem fininhos mesmo, que vem lá dos lóbulos, tá? E como o bebê, quando o bebê sugar, né, ele vai fazer uma força, uma pressão aqui contrária. Quando o bebê começar a succionar, a sugar essa papila, esse mamilo, o bebê ele pressiona aqui o mamilo, então ele pressiona esses ductos e aí ele, como o bebê ele precisa abocanhar toda essa região, ele consegue sugar o leite, né, que está sendo produzido aqui nesses lóbulos e sendo direcionado pelos ductos até sair aqui para o meio externo, tá? As mamas elas possuem tamanhos variáveis, isso depende muito da genética, elas estão relacionadas à fase da vida da mulher. Então, a menina, na criança, o tórax, né, de uma menina e de um menino
é basicamente igual. Se a gente ver bebês, né, de costas, a gente não sabe dizer quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, isso é absolutamente normal. Somente quando vai crescendo e retirando as questões com corte de cabelo ou cor de roupa, isso não vem ao caso, mas a gente só vai conseguir diferenciar se é do sexo masculino ou feminino quando começa até a primeira formação, né, lá do broto mamário, ainda na menina, que ainda está caminhando para passar pela primeira menstruação. Bem, e as mamas elas se tornam maior na puberdade, e quando a mulher ela atinge uma idade madura, quando ela chega na fase adulta, aí essa mama ela para de crescer, tá? Isso tudo acontece em razão dos hormônios femininos, principalmente progesterona e estrógeno. Bom, sobre órgãos acessórios, né, é basicamente isso. Nós vamos falar mais sobre a condição da anatomia das mamas lá em ginecologia, quando a gente for ver doenças das mamas, tá bom? Mas é basicamente isso que eu gostaria de passar para vocês. As mamas são absolutamente sensíveis, tá? E por conta de toda a vascularização e inervação desta região, tá bom? E agora eu vou passar para vocês uma parte anatômica, né? A parte anatômica, a parte teórica do aparelho reprodutor masculino que eu fiquei de falar para vocês. Então, vamos voltar aos slides, por favor. Aqui uma mensagem, tá? Que eu gostaria que vocês lessem com carinho para esse nosso encerramento. Então, nós vamos voltar os slides aqui, ó. No primeiro slide sobre o aparelho reprodutor masculino. Então, vamos falar sobre a parte teórica. E depois, ao final, eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre o aparelho reprodutor masculino. Bem, então, o aparelho reprodutor masculino. Gente, eu vou fazer o seguinte, esses vídeos vão ficar muito grandes, então para não cansar vocês, eu vou encerrar por aqui e vou gravar um novo vídeo sobre aparelho reprodutor masculino, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.